Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja. Nasceu em Sena, na Itália, em 1347. Ainda adolescente, movida pelo desejo de perfeição, entrou na Ordem Terceira de São Domingos. Cheia de amor por Deus e pelo próximo, trabalhou incansavelmente pela paz e concórdia entre as cidades. Defendeu com ardor os direitos e a liberdade do Romano Pontífice e promoveu a renovação da vida religiosa. Escreveu importantes obras de espiritualidade, cheia de boa doutrina e de inspiração celeste. Morreu em 1380, uma das grandes obras de Santa Catarina de Sena, muito conhecida. E se você não leu ainda, O Diálogo, o nome do livro, que retrata ali o diálogo de Deus com Santa Catarina, onde ele traz revelações maravilhosas para a nossa espiritualidade, para a nossa vida com Deus. O evangelho de hoje é de João 3, capítulo 7, João 3, do versículo 7 até o 15. E aqui Jesus está falando das coisas do céu, das coisas do alto. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus é aquele que desceu do céu. Jesus aqui está falando e deixando bem claro para Nicodemos que ele é Deus. Só Jesus desceu do céu. Lembremos daquele momento maravilhoso. Está em Lucas capítulo 1, do versículo 26 seguinte, quando o anjo Gabriel ele aparece para Nossa Senhora, pedindo para que ela seja a mãe do Salvador. E é neste momento que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, ele vem do céu e o Verbo divino se encarnou no seio de Nossa Senhora. Ele desceu do céu com um sentido, ou melhor, com um objetivo. Deus precisava de um corpo, como está escrito lá na carta aos Hebreus,
para que este corpo fosse oferecido em sacrifício por cada um de nós. Porque não existia uma outra forma de Deus nos redimir do pecado de Adão e Eva, da desobediência, porque Deus disse para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles iriam morrer. E infelizmente Eva acabou comendo e ofereceu para Adão, e Adão entrou na onda dela e acabou comendo, sendo que o diabo, em forma de serpente, tinha dito para ela que ela iria ser como Deus, e quando a serpente falou isso, Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom. Ela sentiu e comeu. Aí o pecado entrou no mundo. E aí, meus irmãos, Deus se afastou de nós, ficamos sem Deus e ainda com aquela intenção de um dia morrermos e não desfrutarmos da vida divina. Então, aquele que desceu do céu, ele veio do céu justamente para isso. Como no prólogo do Evangelho de São João, que é ali o início do capítulo 1, vai dizer que tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. E ali vai dizer que ele estava com Deus. Ele vivia com Deus, ou seja, ele estava ali naquele mistério ali da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aquele homem que Nicodemos tinha uma admiração, chamava ele de mestre. Ele ainda não tinha a capacidade, isso, Nicodemos, de entender que ele estava dialogando com Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Dá para entender isso, meus irmãos? Nicodemos estava ali frente a frente com a pessoa da Santíssima, com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é por isso que Jesus está dizendo: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, porque Jesus estava usando ali de uma metáfora com ele na questão do vento, onde o vento sopra aonde quer, e Nicodemos não estava entendendo nada. Aí Jesus disse: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E nós estamos agora nesse tempo pós-ressurreição, nos preparando justamente para a ascensão de Jesus. Jesus vai ficar esses 40 dias, 50 dias com os apóstolos, e depois ele vai voltar para a casa do Pai. E aí Jesus, mais uma vez, usa o Antigo Testamento, que aqui é o livro de Números, capítulo 21. Ele usa daquela situação onde o povo estava no deserto. O povo começou a murmurar e Deus permitiu que as serpentes saíssem e começassem a picar aqueles homens, a morder aqueles homens. E aí muitos estavam morrendo e eles suplicam a Moisés, que Moisés interceda. E aí Deus pede que Moisés faça uma serpente de bronze e diz que todos aqueles que olharem para aquela serpente seriam curados. Então Moisés faz essa serpente, amarra numa haste e ele ergue essa serpente.
E realmente isso aconteceu. Quando eles olhavam para aquela serpente, eles ficavam curados. Aí Jesus está dizendo, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Então, Números, capítulo 21. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Lembremos do que aconteceu recentemente na Sexta-feira Santa. Vocês se recordam daquela celebração linda que foi feita? Ali a primeira leitura, que foi de Isaías 53, falando da morte de Jesus, como ele iria morrer. Depois nós vimos ali o Evangelho narrando toda a situação de Jesus. Aí Jesus foi pregado na cruz. E vocês se lembram que Jesus foi erguido da mesma forma como a serpente no deserto ela foi erguida, era uma prefiguração de Jesus que seria também erguido. Então a serpente é erguida e quem olhava para a serpente era curado. Agora Jesus está dizendo o quê? Que ele também, da mesma forma como a serpente foi erguida, o Filho do Homem também será erguido, para que todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, que nós perdemos no paraíso. Se Adão e Eva não tivessem comido daquele fruto, nós não iríamos morrer. Mas Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio, para que eles pudessem escolher. Eles optaram por comer o fruto, e aí vem a morte. Mas Jesus, na Sexta-feira Santa, quando ele foi erguido e ele morreu, porque depois ele morre, lá o Evangelho de São João vai deixar bem claro, no capítulo 19, que chegou o momento que Jesus entregou o seu espírito e inclinando a cabeça, ele morreu. Naquele momento que Jesus morre, Jesus vai lá para o vale da morte. Ele passa no vale da morte. E quando chega lá, o Pai o ressuscita. Então Jesus passa, ele vence a morte. Naquele momento, Deus estava dando para nós a vida em abundância. Depois vocês peguem o Evangelho de João, São João, capítulo 10, versículo 10, é até fácil de decorar. E lá Jesus vai falar do ladrão que vem. Ali é uma metáfora, uma parábola que Jesus está mostrando, que o ladrão, o diabo veio para roubar-nos de Deus, destruir-nos e matar-nos. E aí ele diz, mas o Filho do Homem veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida eterna. Então, naquele momento, Jesus vence a morte. É por isso que ele ressuscitou. E só irão ressuscitar e ter a vida eterna com Deus quem crê em Jesus Cristo. Por isso que na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 até o versículo 37, interessante, nós vemos os primeiros cristãos com essa consciência tão grande em relação à vida eterna, que eles já não tinham apego nenhum às coisas terrenas. Eles dividiam entre eles, não havia egoísmo entre eles. E aqui no finalzinho vai mostrar Barnabé, que significa filho da consolação. Ele era levita e natural de Chipre. Olha, ele possuía um campo. Ele vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos.
já não tinha mais confiança no dinheiro. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não creem em Deus, eles põem a confiança no dinheiro. Por isso que Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, que ou nós amamos a Deus, ou nós amamos ao dinheiro. Ou nós somos de Deus ou somos do dinheiro. E aqui Jesus coloca o dinheiro como a questão da idolatria. As pessoas que confiam no dinheiro. Então, as pessoas que passam a crer em Jesus Cristo, eles colocam os bens desse mundo em último lugar. Não se precisa mais, porque agora se compreende que o que nós devemos dar valor é as coisas eternas, as coisas do alto, como São Paulo, na missa do domingo, do domingo da ressurreição, a carta aos Colossenses, ele dizia que agora que nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, não as coisas da terra. Isso é compreender as coisas do céu que Jesus está falando aqui para Nicodemos. Nossa vida agora está voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A nossa vida é para Ele. Nós cremos nele. Essa é a graça, meus irmãos, desse tempo pascal que nós estamos vendo e vivendo. O que Jesus falou para Nicodemos ainda não tinha acontecido. Depois ele é levantado, ele é erguido, e lá quando ele é erguido, Nicodemos passa a compreender o que nosso Senhor havia falado. Nós cremos em Jesus Cristo. A nossa vida deve estar voltada para Ele. Por isso que Santa Catarina de Sena, que é a santa que nós estamos comemorando no dia de hoje, ela deixou as coisas do mundo. Imagina, ela vivia num, num quarto, praticamente, ali no fundo da casa dela. Ali ela vivia rezando, fazendo penitência, cuidando dos pobres. Ela foi aquela que foi em busca do Papa, que estava em Avignon, na França, para que ele pudesse voltar para Roma, que Roma é a sede da igreja, a sede onde o Papa está. Mais uma vez, eu quero recomendar, continuemos rezando pelo conclave que está aí, para que possa vir um Papa segundo o coração de Deus. Como Santa Catarina de Sena, ela lutou para que o Papa pudesse voltar à sede em Roma. E ele voltou porque ali é o lugar onde Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, morreram. Então, Santa Catarina de Sena, ela passou a buscar as coisas do alto. Porque aquele que desceu é aquele que subiu. E aí vai dizer que Jesus, depois que ele sobe ao céu, ele se senta à direita do Pai. Porque tudo que precisava ser feito, foi realizado. E agora ele nos espera que levemos uma vida santa para que um dia todos nós, vivendo essa graça da paixão, morte e ressurreição do Senhor, possamos um dia conviver com o Senhor no céu, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Você quer a vida eterna? Porque essa vida, meus irmãos, é passageira. Lutemos para ganharmos a vida eterna que perdemos no paraíso,
mas que recuperamos com a morte de Jesus na cruz. E agora tudo está nas minhas mãos e na sua também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa.